Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar para vocês sobre quanto que você precisa ter na sua conta ou ter investidos para você viver com 5 mil reais por mês de dividendos, tá certo? Então, quanto que você precisa ter para você receber 5 mil reais todos os meses, né? Essa seria a melhor maneira de dizer isso. Então, vamos lá. Primeiramente, para responder essa pergunta, é muito complexo, muito amplo, porque cada ação, cada estilo cada pessoa tem um perfil. Então, tem pessoas que são mais agressivas, tem pessoas que são mais conservadoras, né? Tem pessoas que vão investir tudo em um ativo só, uma ação. Tem pessoas que vão diversificar mais. Então, geralmente, quanto mais você diversifica, maior sua segurança, mas você abre mão de uma rentabilidade, tá? Então, isso varia muito. Então, para não ficar uma coisa tão abstrata, eu vou tentar exemplificar aqui melhor. Então, deixa eu só diminuir aqui meu rosto, tá? E a gente vai diretamente para lá. Então, eu peguei aqui dois exemplos. Tá? Dois exemplos, não é recomendação de investimento, tá? Mais uma vez, sempre falo isso. É apenas cunho educacional. Então, eu peguei dois exemplos aqui. A gente tem primeiramente a Vale e a Petrobras. Então, são bons exemplos, tá? Então, a Vale, tá? Ela tá pagando atualmente um dividend yield de 9,51%, tá? Então, vamos arredondar aqui para 10% para ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Mas 9,51% ou 10% é o dividend yield dela. Então, para você fazer, no caso essa conta, você vai ter que ver quanto de capital precisa. Então, digamos que a gente tem, por exemplo, aqui um capital de 500 mil reais, tá? E você ganha 9,51% ou 10% ao ano, tá? Isso aqui vai dar, no total, no final de 12 meses, 47.550. Então, 47.550 dividido por 12, ela já responde a sua questão. Então, assim, você teria que ter 500 mil reais para você ganhar 3.962 né, por mês. E ainda não bateria os 5 mil reais. Então, você teria que ter um pouquinho a mais nesse caso aqui. Então, vamos aumentar aqui, por exemplo, para 600 mil reais. Você tem 600 mil reais e vai receber aqui 9,51% no ano. Então, aqui já vai dar 57.060, tá? 57, vou colocar 57 mil aqui dividido por 12, tá? Ele vai aumentar um pouquinho, mas ainda não aumenta 100%. Então, pra gente cravar aqui, cara, eu vou colocar aqui, sei lá, 650 mil. Então, 650 mil mais 9,51%, tá? Vai dar 61.815. 61.815 dividido por 12. Vamos lá. Bom, 5.150. Então, nesse exemplo aqui da Vale, você teria que ter um capital de 650 mil reais guardados, tá? Ou investidos ali, para você receber um dividend yield de 9,51% ao ano, que vai dar aí uma média de 5.150 reais por mês. Então, uma média de 5 mil reais por mês. Então, para responder essa pergunta, você teria que ter mais ou menos esse capital nessa ação aqui, tá certo? Só que tem dois pontos aqui. Você vai estar colocando todo o seu patrimônio em um ativo só. Que não é errado nem certo, isso daí depende muito da perspectiva, né? Mas, querendo ou não, você não está diversificando. Segundo ponto que lucro passado não é garantia de lucro futuro. Então, pode ser que daqui a um ano a projeção esteja diferente ou pode ser que caia, que aumente, pode ser que aumente para 12, pode ser que caia para 7. Né? Então, tudo isso varia muito, mas a média que a gente tenta encontrar é mais ou menos essa, tá? Então, Vale aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui na Vale para ver os últimos anos dela aqui. Então, desde 2015, ela tem pagado uma média aqui, ó, dos últimos 5 anos de 9,55% ao ano. Então, ela tá numa crescente boa aqui, né? E tá numa estabilidade boa. Então, você pode esperar que, geralmente, nos próximos anos, ela vai se manter nisso aqui por causa da média dos últimos anos, né? Em 2015, ela pagou 7,49. Em 2016, praticamente não pagou nada. Tá vendo? O único ano aqui que ela não pagou nada. 2017, 3,29%, 3,86% em 2018, 2,65% em 2019, aqui em 2020, 2,75%, né, na época da pandemia. Aqui aumentou para 18,79%, ou seja, olha o quanto que ela aumentou aqui em 2021, tá? 2022 foi para 8,53%, 2023 foi para 7,87%, e aqui ela foi aumentando, tá? Então, aumentou um pouquinho para 9,81, caiu um pouquinho para 9,51, mas a média se manteve a mesma. Então, respondendo essa pergunta, aqui você teria que ter 650 mil reais, tá? Agora, no exemplo da Petrobras, a Petrobras escolhi ela aqui porque geralmente ela nos últimos anos ela tem pagado muito dividendo, tá? Só que assim, tem que tomar cuidado porque provavelmente isso daqui vai cair a longo prazo, né, e tal.
Mas nesse momento, por exemplo, desse vídeo, a gente vai trabalhar. Então, se na Vale a gente precisava de 650 mil, aqui em tese a gente vai precisar de metade, né? Porque a gente está ganhando o dobro aqui, até um pouquinho mais do que o dobro. Mas vamos colocar aqui uma média de 300 mil reais. Então, se você tem 300 mil reais aqui investidos em Petrobras e você está ganhando uma média de 21,24% ao ano de dividendos, você está recebendo aqui 63.720, tá? Então, 63 mil aqui, 720 dividido por 12, tá? Que é o que você vai receber por mês. Opa, perdão aqui, 67 mil dividido por 12, tá? Você vai ter uma média aqui de R$ 5.500. Então, olha só a diferença, né? Por isso que eu falo que não dá para responder, não dá para você responder com toda a clareza do mundo. Você pode variar, por exemplo, entre 200 mil, 300 mil, até R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, às vezes até mais. Então, assim, existe uma linha tênue aqui, onde você quer correr mais risco, quer correr menos risco, você quer, às vezes, deixa eu só colocar aqui meu rosto, você quer diversificar mais, então depende muito do seu perfil. Então, por exemplo, se você quiser diversificar, eu não quero colocar tudo em um ativo só, vou colocar em 10 ativos, vou colocar em setores perenes e tudo mais, provavelmente você vai ganhar bem menos. Você vai ganhar uma média aí de 8% ao ano, às vezes 7% ao ano, às vezes até menos, então você vai ter que ter mais do que 650 mil. Pode ser que você tenha que ter às vezes 800 mil, quase 1 milhão, para você ganhar esses mesmos R$ 5 mil por mês, se você quiser ter uma carteira mais diversificada. Ou às vezes você está diversificada, mas são ativos de mais alto risco e tal, você está bem diversificado entre, sei lá, metade das suas ações está mais seguras e metade está mais arriscada. Então, assim, é uma pergunta muito ampla. Mas, no geral, é mais ou menos assim que você vai fazer esse cálculo, tá? Se você deixasse, por exemplo, na Petrobras, com 300 mil reais, você ia ganhar uma média de 5 mil reais por mês. Né? Então, assim, você ia deixar lá. Aí, claro, que ainda sobre a Petrobras, você teria valorização, né, do ativo, se o ativo continuar subindo. Você teria aí juros sobre capital próprio, você teria bonificação, a valorização do ativo, como eu falei, né? Tem as outras estruturas também que o pessoal faz aí com opções, né? Dividendos sintéticos e mais os dividendos mesmo da Petrobras. Então, você poderia, em tese, né, ganhar até mais do que esses 5 mil por mês aqui, por exemplo, na Petro ou na Vale, dependendo aqui de quanto que você está trabalhando. Né? A gente consegue ver que a Petrobras ela teve uma alta bem grande aqui nesses últimos anos e ela não para de crescer, né? Apesar de, eu acredito pessoalmente que ela não vai continuar pagando esse dividendo tão alto assim, enfim, durante os próximos anos. Talvez isso daqui diminua, tal, mas porque você vê aqui antes de 2020 ela não estava pagando nada de dividendos, né? Então tem que levar isso em consideração. Mas por enquanto ela está pagando, né? Nos dias de hoje ela ainda está pagando isso, não sei futuramente. E é mais ou menos isso, tá, pessoal? Então, para você receber esse valor, realmente não tem almoço grátis, não tem facilidade, né? Você precisa ter esse capital, mas você tendo esse capital, você consegue ganhar esse salário aí, e aí vai de você, se você vai querer ou não, se você aceita correr esse risco ou não, porque tem pessoas que não querem, né? Mas em tese ela tá pagando um pouco mais do que, um pouco mais não, bem mais do que a renda fixa agora, e você precisaria ter esse capital aí, e para você, né, tanto 300 mil, 600 mil, até mais, às vezes, para você ganhar 5 mil por mês. Então, eu espero que tenha respondido a sua dúvida aí. A única coisa que eu peço em troca é um like, uma inscrição, né, para ajudar aqui, dar uma força no canal aqui, que a gente vai falar sempre sobre investimento, sobre empreendimento no geral, né, como ter renda passiva e tudo mais, e empreendedorismo. Então, tamo junto, muito obrigado, tá? Valeu por tudo. Espero que vocês consigam aí viver de renda também. E bora pra cima estudar, bora pra cima crescer, que o céu é o limite, galera. Valeu, abraço.